tarde. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar podendo conversar com as ECVs. A gente tem uma dificuldade de estabelecer um canal de comunicação com todos os parceiros, de conseguir estar atualizando, porque um dos maiores objetivos meus nessa apresentação é contextualizar vocês que são nossos parceiros, no que está acontecendo dentro do Detran hoje. Vocês devem imaginar, vocês são um dos problemas que a gente está vivendo, não estão vivendo coisa fácil. Então vocês imaginam o que a gente está vivendo lá no Detran hoje. Fiz questão de utilizar o termo parceria no início, porque não é só um jogo de palavras. A ideia da gente estar aproximando o nosso trabalho dos nossos parceiros, de estar estabelecendo uma relação de troca para desenvolver, para construir esse novo Detran, ela é fundamental dentro do processo, dentro dessa mudança de concepção do que é o nosso serviço. Uma pergunta como a Cláudia fez no final, melhorar, preservar a vida, não era feita isso antes. A gente está querendo trazer para o Detran de São Paulo essas perguntas, como é que a gente pode estar afetando o foco no cidadão, como é que a gente pode estar melhorando a vida do cidadão a partir da falta de intimidade com esse idoso. Como é que a gente pode estar melhorando a vida do cidadão no dia a dia com o serviço que a gente presta. Então, como eu disse, primeiro uma contextualização histórica que não vem no slide, mas que eu acho que vem a calhar. Eu faço parte de uma carreira chamada Especialista em Políticas Públicas. Nós ingressamos no Estado em 2009 e desde 2010 foi dada a atribuição a uma equipe de estudar o Detran. Se não me falha a memória, em 1989 teve um decreto transferindo o Detran da Secretaria de Segurança Pública para a Secretaria da Fazenda. De lá até hoje, várias vezes voltaram com essa ideia de tirar o Detran da Secretaria de Segurança Pública, seja Secretaria da Fazenda, seja Secretaria de Gestão hoje, mas não foi feito. E hoje, depois de um estudo, que eu tenho toda a liberdade de tecer enormes elogios a esse estudo, até porque eu fiz parte desse projeto a posteriori, depois do estudo e diagnóstico feito. Então foram colegas que fizeram um trabalho excelente. A gente está conseguindo fazer essa transição, hoje para a Secretaria de Gestão Pública. Como eu, outros diretores que assumiram e uma equipe técnica que hoje gira em torno de 20 pessoas, são dessa carreira, 15 pessoas mais ou menos. E como eu, são novas também. A gente, tanto de estado quanto de vida, a gente não tem a experiência que eu enxergo em muitos aqui, converso com a Cláudia, que tem sido um aprendizado. O governo foi muito feliz de equilibrar esse jogo. Tem uma equipe nova para tentar trazer novos paradigmas para a atuação do Detran, e tem uma equipe mais antiga, com muita presença, com muito entendimento de Estado. O que está viabilizando que muitas mudanças estejam acontecendo de forma acelerada. Eu acho que para um órgão com a estrutura pesada que é o Detran, 645 municípios, 309 Ciretrans, que eram praticamente autônomas, o Ciretran publicava a portaria. Nós temos 645 procedimentos diferentes no Estado. Nós conseguimos padronizar em 6 meses. Então, eu acho que já foi um andamento. Um desafio, a vistoria, principalmente. A gente não tem uma normatização clara da vistoria, e aí eu vou tecendo mais detalhes sobre os problemas. Quais são as nossas diretrizes de atuação? Primeiro, foco no cidadão. Hoje o cidadão tem que ir no Detran para alguns tipos de serviço 3, 4 vezes. O fluxo, eu que sou da área da gestão, a gente vai desenhar o fluxo, são 5, 6 caixinhas para ter um documento em mãos. Isso é um absurdo. E a gente está tentando reduzir. Um dos pilares para a gente conseguir reduzir isso é ter confiança naquele documento que a gente está emitindo. A vistoria é fundamental que a gente tenha confiança, que é o certificado de propriedade, a garantia de que aquele veículo, de fato, é legal. Segundo, transparência. Toda atuação nossa, ela vai ser extremamente às claras. Não tem reunião escondida, não tem encontro que não esteja público, e não tem ação do Detran também que não seja publicizada. Um dos motivos da gente querer publicar uma portaria, tanto de credenciamento quanto de fiscalização. Para dizer, vamos fiscalizar dessa forma, vamos credenciar dessa forma, e as UGCs, as ECVs podem cobrar da gente isso.
Da mesma forma, como é bom ressaltar, esse discurso a gente faz para os parceiros e faz para nossos servidores. Comportamento ético. A gente está tratando com dinheiro público, a gente está tratando com interesse público, e a responsabilidade que tem que ter com todos os assuntos que tocam o Detran tem que ser igual. E nesse sentido, a gente quer não só os parceiros, a gente quer os bons parceiros do nosso lado. Né? Por isso a fiscalização vai ser em cima, por isso que a gente vai precisar de estatísticas para saber onde a gente vai procurar, né, uma fiscalização séria, uma fiscalização transparente. E a burocratização de serviço. Tem um diagnóstico que vem desse trabalho de como os serviços são executados, e a gente está tentando ver como o cidadão precisa ir menos vezes ou menos procedimentos para poder adquirir o documento. E aí são objetivos mais específicos. Desses 4, eu gostaria de destacar a mudança da cultura organizacional. Nós trabalhamos que, retirando o julgamento de valor, hoje é um órgão policial. Polícia Civil, Polícia Militar, que ocupam os cargos de direção e operacionalização do Detran. Eu estudo caso a caso, nessa cultura, eu estudo caso a caso para ver se tem bandido ou se é mocinho. Por isso que cada procedimento, ele precisa de tantas etapas. No nosso caso, não. Uma vez conferido que o cidadão tem o direito daquele serviço ser prestado, eu não estou lá para avaliar, para julgar, eu não tenho esse exercício de polícia. Então, só que isso não acontece só mudando as caixinhas. Eu mando um correio, um e-mail para o nosso delegado, diretor, se Detran A, B ou C, você vai ter que aceitar o laudo das empresas de vistorias. Ele contesta. Ele me fala do Ministério Público, da ação em Minas que eles ganharam, que é exercício de poder de polícia. Eles me alegam que vai aumentar o número de dublês porque está na empresa de vistoria. Então, é por isso que a gente tem frequentemente pedido paciência e ajuda. Paciência porque a gente está no processo de transição. Eu me sinto muito à vontade para usar o gerúndio várias vezes por conta disso. A gente está iniciando o processo. E ajuda, sempre que acontecer isso, existe um comunicado que ampara a atuação das ECVs, que é a aceitação desses laudos até dezembro. E espero que até dezembro a gente publique a portaria. Hoje, o que a gente já alcançou nesses 6 meses? Nós temos 5 novas unidades com padrão. Das 645, nós temos 5 unidades. Das 309, né? Essas 5 a gente já está conseguindo 90%, o padrão pouco tempo, 90% de satisfação daqueles que a gente consegue prestar o serviço. Então, 90% dos cidadãos que têm acima de 90%, nessas 5 unidades já estão satisfeitos com o serviço que a gente está prestando. Alguns serviços eletrônicos já estão sendo executados, como a segunda via de CNH, permissão internacional para dirigir. Nós temos uma nova estrutura organizacional. E o que vale ressaltar nessa nova estrutura, a gente tem uma diretoria hoje para fiscalizar os credenciados, os nossos parceiros, que serve para fiscalização, mas também é uma forma de estar nos aproximando. Porque vão ser deles que, quando houver irregularidade ou houver algum desconforto desses parceiros, são deles que vocês vão cobrar. Então, existe uma estrutura para atender esses nossos parceiros. Né? E as adequações, eu fiz questão de colocar esse ponto, porque eu não estou aqui para contestar a norma do Denatran. Tem coisas que a gente acha que tem que aprimorar dentro desse modelo, mas a gente acha que foi um avanço grande. O sistema de certificação, de auditoria. Então, isso é elogioso e a gente tende a seguir isso e contar com as ECVs como parceiros. Tá, aqui são das ECVs hoje. É o comunicado que não tem porquê. Isso é o instrumento legal que diz, né? Os laudos deverão ser aceitos. Os laudos das ECVs dentro do sistema do CISSV, eles deverão ser aceitos por nossa segurança. Esse comunicado foi publicado em julho, né, e já vai valer até dia 27 de dezembro de 2011. Esperamos até lá publicar uma portaria. Os laudos são suficientes, uma vez que as nossas leis são suficientes, só abre-se um parênteses. Hoje, até pela normatização federal, se houver desconfiança pelo laudo,
Esse laudo pode ficar sob suspeição e ser avaliado pela CDTrans. Como a gente não tem uma normatização clara de como a gente chama de desconfio lá dentro do Detran, como esse desconfio vai ser trabalhado, fica uma situação ruim para vocês e uma situação ruim para a gente também. Porque aquela história da padronização. Nesse sentido, a gente não conseguiu padronizar esse serviço no CDTrans. E a gente precisa da colaboração. Eu acabei de descobrir um e-mail que eu não respondi, mas eu tento responder todos os e-mails que chegam na minha caixa. Até então eu achei que estava tendo um sucesso razoável, mas se eu falar que eu estou tendo, o rapaz que eu não respondi vai me desmentir lá fora. Mas eu tenho tentado responder, principalmente por causa dessa mudança de concepção do relacionamento que a gente tem com os nossos parceiros. Ninguém está aqui para censurar. Se o trabalho é bem feito, é legal, né, a gente tem que trabalhar junto para tentar fazer da melhor maneira possível. Então eu espero estar recebendo os e-mails. Deu problema na CDTran, Jundiaí, Jaú, Votorantim, mandem os e-mails e a gente vai procurar saber o que está acontecendo. Mas daqui eu acho que não preciso dizer, vocês conhecem melhor do que eu até. Só ressaltar que a gente vai publicar uma portaria de credenciamento e fiscalização da DCVs no estado de São Paulo. Regulamentação por portaria do Detran, criação do desconfio. Essa figura que a gente quer criar em São Paulo, para casos como a Cláudia citou, tem uma empresa, uma média de não conformidade de 100 laudos a cada trimestre em uma determinada empresa. E outra empresa sai da curva, ou está tendo muita não conformidade, ou só conformidades nela, a gente vai fiscalizar através desses dados estatísticos. Obviamente que nada nos tira o direito também de aleatoriamente escolher algumas DCVs para estar visitando e ver se estão em conformidade com a norma federal e estadual. Sempre que me ligam, mandam um e-mail, a paciência eu peço, esses daqui são os principais problemas que eu ressalto, que é o motivo da gente ter paciência. Eu assumi essa diretoria em maio, e a primeira coisa, quando foi falar de vistorias que me veio, foi o parecer acho que é do TJ, que deu o contrário, do TJ de Minas, que deu o contrário às empresas de vistorias. Só que eu sou um gestor, eu não sou jurista, do ponto de vista de gestão, eu não vejo saída melhor do que as empresas de vistoria do sistema que foi criado. Segurança da informação está garantida. O acesso à base está seguro. Nós temos um mercado que está se criando e que atende satisfatoriamente ao Detran. Então não tem porquê, do ponto de vista, a gente estar negando essa possibilidade. Mas é um problema que a gente tem que encarar. Sabe? Eu acho que nesse ponto até mais vocês do que a gente. Mas é um problema que tem que ser encarado. E vocês podem contar com a nossa ajuda no sentido de que será implementado em São Paulo antes mesmo de alguma decisão definitiva respeitando a normatização federal. Mas, enfim, aí contar com a associação de vocês, etc., Ampébio, o SESCOM. Outro desafio, questão da regionalização. Em termos de serviços prestados, hoje a gente tem 20% dos municípios de São Paulo executam 85% dos serviços do Estado. Então a gente teme pela concentração de empresas de vistoria. A gente está estudando, inclusive junto com o Denatran, algum mecanismo para que a gente possa estar resolvendo esse problema. Porque fazer o cidadão andar mais de 50 quilômetros para ter um serviço prestado, eu particularmente acho um absurdo. Então e contamos também com apoio e sugestões de vocês para ver como a gente pode resolver esse assunto. E a qualificação dos profissionais. Se a gente está usando a vistoria como um dos motivos, o aprimoramento da vistoria como um dos motivos para a gente estar desburocratizando o serviço, eu não posso estar fazendo em qualquer lugar. Então, tem que estudar junto ao Denatran também como a gente vai cobrar essa qualificação desse pessoal, dos historiadores. Como se credencia curso, se é o caso de se credenciar, como será avaliado a reciclagem desses profissionais, como eles serão avaliados no tempo. No caso do Detran de São Paulo, a nossa proposta é que nós teremos unidades de vistoria dentro do Estado e
A ideia é que a gente consiga criar circuitos de treinamento para que esses profissionais estejam altamente qualificados para aí sim fazer um desconfio de vocês. Né? Você ter, inclusive, ser uma garantia de vocês. Bom, é isso, pelas exposições, espero ter ensinado boa parte das dúvidas que o Wagner me passou no e-mail.